Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 448 e minguando até 842 dias, 7 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, o blog de 393, é muito interessante. Acompanhe e deixe de ser essa vítima social. Eu também deixo, o blog de 399 desse título e da mesma forma. E acompanhe esse blog em específico, ficou muito explicativo, né? Acompanhe tudo, é muito importante, ok? Blog diário de 448, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, O Poder de Realização, parte 56, parte 8. No que diz respeito ao poder de realização, eu deixo na descrição o blog anterior, vocês vão lá, acompanhem. É muito interessante vocês acompanhar, né, se permitir neste trabalho para que ela possa se realizar, né, dentro da sociedade e vocês fazendo isso, ela vai trazer consciência a todos, à medida que você tem para dar, né, você dê uma coisa que for bom à sociedade, não dê ela uma crise, não faça medo com ela, deixa ela livre, né, tranquilo. À medida que você entende a sua liberdade, você também, né, entende que o outro também deve ter essa mesma liberdade. Não relaciona crise, não relaciona medo a outras pessoas. Relaciona ela a uma coisa que ela possa entender que Deus está no controle de tudo, ok? Faça isso e vocês ficará livre à medida que vocês liberta, vocês também serão libertados, né? Liberta para que vocês sejam libertados e da mesma forma, ok? Faça esse trabalho na sua consciência, entrega isso de uma forma tranquila, alegre e as coisas vão se evoluir em nossas consciências em geral. Vamos para o contexto, né, desse blog diário e vamos fazer expressão livre sobre ele. Expressão livre é tudo que é da dimensão Cristo e a dimensão sociais, certo? Vou terminar esse contexto, esse blog diário, e depois eu vou fazer uma leitura corrida. Possa ser que esse blog fica um pouco mais alongado, mas não tem problemas. Vamos terminar ele dessa forma, ok? Vamos para o contexto, ok? Entretanto, e se vocês não viram o blog anterior para dar continuidade, vocês vá lá, depois volte aqui e ver que é uma continuidade, realmente uma continuidade, certo? Depois, quando eu ler ele corrida, talvez vocês vai ter a oportunidade de ver como ele está ligado, esses contextos estão ligados um no outro para você compreendê-la, né? Aqui eu estou com a expressão livre, então vocês não vai sentir tanta falta da ligação, da explicação do outro. Mas aí depois a gente vamos fazer a leitura corrida para que isso possa esclarecer na nossa consciência, ok? Entretanto, e se esta ação for apenas uma manifestação do Espírito, ela deixa de ser uma contestação e, da mesma forma, para servir o poder que está
em ativo e, sendo mais específico, o Cristo de Deus, e que tem uma proporção de um poder, e a negação deste poder, para que todos os corpos possam entrar em juízo com os vossos corpos emocionais, sendo pelo bem e pelo mal. Olha só, o que eu quero dizer, né? Entretanto, e se esta ação for apenas uma manifestação do Espírito, se eu estou manifestando uma coisa do Espírito, eu sou do Espírito. Se eu manifesto uma coisa do corpo emocional, eu sou do corpo emocional. Simplesmente isso. Corpo emocional, ele fica perdido no tempo. É um momento que a gente vive, ruim, um momento bom. Então, entenda isso. O espírito, ele é bem grandioso. Ele tem que ter o domínio sobre o seu corpo emocional para que as suas realizações, para que as suas liberdades sejam uma liberdade verdadeira e não seja contradizido pela emoção de outros corpos emocionais. Entenda isso? O que é do espírito, o que é do corpo emocional, é do corpo emocional bem separado, separadíssimo, ok? Entretanto, se esta ação for apenas uma manifestação do espírito, ela deixa de ser uma contestação. Uma contestação seria do corpo emocional, né? Deixa de ser uma contestação e, da mesma forma, para servir o poder que está em ativo, sendo específico o Cristo de Deus. Quando eu falo o Cristo, por exemplo, né, eu amo muito o blog de 399, tá? Se você quiser entender isso mais a claro. O Cristo, ele tem o poder sobre o bem, sobre o mal. Essa glória do corpo comum onde nós fomos criados no paraíso de Deus, nós não temos o poder sobre o mal. Nós somos vítima, vítima, vítima e vítima e vítima. Aqui não. Aqui você tem o poder sobre o bem e sobre o mal. E é isso que o contexto está dizendo, ó, para servir o poder que está em ativo, e sendo mais específico, o Cristo de Deus. É comum você ver trabalhos políticos totalmente negados, é comum você ver música totalmente negada, é comum você ver comunidade religiosa totalmente negada, você vê e fala assim, nossa, que coisa sem sentido, se é que você tem visão espiritual, né? Agora, se você não tem visão, se você não tem uma consciência espiritual, você vai bater palma para essas pessoas, né? Vai bater palma para ela. Você não vai entender o processo dela, né, que é um processo evolutivo, está chamando todo mundo para a unificação, chamando todo mundo para o juízo, mas aí, entenda isso, são bem divididos, ok? Para servir o poder que está em ativo, e sendo mais específico, o Cristo de Deus, e que tem a proporção de um poder e a negação desse poder, né? Tá preto, tá escuro, tá vendo e tá negado. É um poder que está negado. Deus veio para cá, formou os corpos de Cristo, muito bonito, sinalizou tudo. Blog de 399, vai lá e vê. Deus inverteu os corpos, sinalizou todo mundo, bonitinho, tranquilo, maravilha. Você tem um poder sobre o bem e sobre o mal, certo? Você pode, de uma certa forma, dominar o mal, mas para você dominar o mal, você não pode ser uma pessoa covarde. Eu vejo muita gente hoje, por exemplo, no trabalho social, por exemplo, vamos pegar uma coisa que vocês possam compreender, né? Um, uma pessoa que se permite no trabalho social, tem muito dinheiro, tem muita fama, vamos dizer isso, muito dinheiro, muita fama. Eu vejo o quanto o trabalho tem poder sobre o mal. Digamos assim, vamos falar isso para você entender. O que é ter poder sobre o mal? Eu dominar sobre todas as coisas, eu dominar sobre o corpo emocional, dominar sobre o dinheiro, dominar sobre todas as coisas. A pessoa olha, nossa, né? Uma pessoa olha assim, talvez, né? Não sei não. As pessoas aplaudem isso, mas uma consciência, por exemplo, vamos falar o contrário, precisa entender. Uma consciência, por exemplo, pode dizer para, nossa, que coisa negada, né? Dinheiro, né? Palestras emocionais, né? Coisa mais negada, né? Mas aí você entende, tem domínio sobre essas coisas, tem domínio sobre tudo. Tem domínio sobre tudo. Isso demonstra que Deus deu poder para ele sobre o bem e sobre o mal. Tem pessoas que só têm poder sobre o bem. Aí o que eles vão fazer? Nossa, coitado de mim, né? Não, eu sou um coitado, eu sou um Zé Ninguém, né?
Entenda como fica grave as coisas, a forma que você olha, né. Entenda como é que é as coisas, mas aqui é boniteza, aqui ó, aqui está o poder sobre o bem e sobre o mal. Você pode ter o poder sobre todas essas coisas, ok? Você pode ter o poder sobre todas essas coisas. E que e quem tem a proporção de um poder e a negação desse poder, né. O Cristo nos dá esse poder. Né, se você está só sobre o a realização do bem, você não vai ter o poder sobre o mal, tá. Se você estiver só sobre a realização do bem, se realizando só sobre o bem, você não vai ter a realização sobre o mal. Por que que eu estou dizendo isso? Hoje, para você ir para um trabalho missionário é muito sacrifício, é muita força, é muita dedicação. Isso não nenhuma coisa, ou seja, você faz isso por motivos maiores, por consideração, né, respeito ao irmão, ao outro, reverência a Deus, por exemplo, qualquer coisa. Mas você vai calcular as coisas, e você vai entendendo no meio do caminho, o processo, que a sua liberdade única, ela é muito bem melhor do que você se dividir a outros corpos. Talvez compreenda essa delicadeza. Talvez o que que eu quero dizer? Talvez não compense, né, eu deixar a minha vida, vou falar isso claramente, deixar a minha vida, a minha realização pessoal para me aplicar no trabalho social por nada. Talvez não compense. Mas aí o que que acontece? Eu entendo a necessidade do outro, eu entendo que o sacrifício é de todos, então eu também tenho que participar de uma certa forma, entenda essa complexidade, então eu tenho que participar, eu tenho que levar para eles uma coisa: "Ah, Deus é bonito demais, o Cristo aqui é lindo, adorável, muito bonito", eu tenho admiração, respeito. Não é legal isso? Ficar vítima das pessoas aqui, tá doido, tá maluco? Ficar vítima, vítima, não quero, não quero isso, eu quero isso aqui. Eu quero isso de uma certa forma. Mas se você for olhar, medir, fazer a medida, você vai entender que não compensa. Medida dos seus atos pessoais, daquilo que você pode fazer pessoalmente a você mesmo, e aquilo que você deixa de fazer para servir, por exemplo, você vai ver que não compensa. Não compensa. Aí vem a ideia de cair como morto, você deixar um pouco de sentir esse seu corpo emocional para se aplicar no trabalho social, né. Aí você explica por que que Jonas ficava negando a Deus o tempo todo, né. "Não, não vou, né, não vou", porque ele entendia que se ele tivesse debaixo de uma árvore de no na de um pé de coco, por exemplo, tomando água gelada só, já era o bastante para ele, tranquilo. Para que que eu vou aí me relacionar com essas pessoas toda confusa, toda complexa? Não quero. Mas aí o que acontece? No fim a gente vai, né, tendo é só para vocês compreender mesmo, ok? Entenda isso. No fim ela vai ficar Deus vai nos sustentando, aqui é só Deus, sabe? Você compreenda isso, é Deus, porque se fala por mim mesmo, não, não vou, vou viver minha vida, né. Jonas, talvez ele tinha um pouco de razão, a minha vida, né, eu quero minha vida, né, sei lá, a vida em vida, é a consciência, eu quero a minha consciência da minha vida, é só e tá bom, por exemplo, né, sei lá, só para vocês entender o que que é isso, ok? E a negação deste poder para que todos os corpos possam entrar em juízo com os vossos corpos emocionais, sendo pelo bem e pelo mal. Então aqui, no finalzinho aqui, a gente entende a razão, né. Você vê muita desgraça aí, quem é que vai conseguir viver nessa meio dessas desgraça que está aí? Pessoa matando, nós não tem essa liberdade que a gente queremos, né, que temos para ir para o mundo e, né, nós temos a liberdade do nosso espaço, nosso corpo. E mesmo assim ela vem para nós com muita complexidade, porque as pessoas não entendem a liberdade delas, então ela vai invadir o seu espaço com a querendo tomar a sua liberdade, por exemplo. Entenda isso, tem tudo isso dentro da sociedade, só você ver. Então você não tem vida de qualquer forma, ou você serve a Deus, o grandioso de todas as proezas, a lindeza, ou você serve o diabo. É, né, você serve o diabo, aí você vai servir quem, né? Aí serve a Deus, ele tem poder para tudo, né, realizar, vamos fazer as coisas aí tranquilo, tá tudo bem,
tá encerrado esse assunto, né? Sei lá. Entenda isso. Vamos para o próximo contexto. E com este ideal, todos os corpos de Cristo caem na divisão de bens de vossos próprios entendimentos, servindo a si mesmo, né? Ou seja, as vossas próprias vontades, ou servindo a Cristo pelo Espírito de Deus, e que dá autoridade para todos os profetas proferir sobre o bem e sobre o mal, para que o conhecimento de um seja a liberdade do outro, e com uma proporção de conhecer e não de protestar a emoção de outro corpo emocional. Pois tudo que é do espírito, e tudo que é do corpo emocional é do corpo emocional. Assim, o bem e o mal fica dividido em vossas consciências, e de forma que o mal explica a má interação do corpo emocional com outro corpo emocional, e que nesta causa pode explicar uma contestação, sendo que esta contestação tem que desrespeitar a si mesmo, né? Eu posso contestar tudo aquilo que está em mim mesmo. E no que se aplica a minha liberdade do meu corpo, e o direito de entregá-lo a quem quiser, para que este corpo emocional se realize com outro corpo emocional, ok? Vamos fazer a expressão livre, em seguida vamos fazer uma leitura corrida, ok? Este, este, com este ideal, todos os corpos de Cristo caem na divisão de bens. O que é cair na divisão de bens? Eu tenho o mal acima de mim e tenho o bem, né, abaixo de mim, digamos assim, na minha consciência. O mal acima de mim. O mal acima de mim vai explicar todos esses conflitos sociais, certo? Certo? Eu tenho que, de uma certa forma, resguardar dos meus direitos da vida, da consciência da vida, certo? E entender que o mal está lá fora, todo o abismo está lá fora. Não cai na cilada. Tudo aí é uma cilada, ok? Tudo é pirâmide. A pirâmide está por aí, né, de uma certa forma, procurando as suas vítimas, por exemplo, né? Vamos entender isso. E com este ideal, todos os corpos de Cristo caem na divisão de bens de vossos próprios entendimentos, servindo a si mesmo, né? Servindo a si mesmo. Quando eu volto para o meu corpo emocional para servir a mim mesmo, eu não vou estar servindo a Deus, vou estar servindo o diabo, a inocência do meu corpo emocional. Aí eu vou me aplicar numa pirâmide, né? Eu vou querer ganhar dinheiro a qualquer custo para mim sair é que a minha liberdade financeira, né? Aí, vou para os Estados Unidos agora, vou voltar, vou me entrar no carro, vou sair. Aí eu vou estar fazendo pacto com o diabo, não com Deus, certo? Deus pode me dar tudo isso da mesma forma? Pode. Mas eu tenho que permanecer no trabalho social, de uma certa forma, fazendo a vontade dele. Não que seja uma troca, mas seja uma realização de conscientização das coisas acontecer naturalmente, na espiritualidade, na realidade, certo? Sem crise, sem nada. Eu vi que não tem crise, não vou relacionar a crise ou outra. Eu, mesmo assim, eu tenho isso tudo e não estou relacionando a crise, significa que está vindo naturalmente, certo? Agora, eu tenho tudo isso, né, dinheiro, carro, né, e eu começo a relacionar a crise, significa que eu estou fazendo pacto com o diabo. Não estou falando que as coisas, o poder econômico é ruim, não é isso. Eu estou dizendo que ele tem como relacionar ele sem afetar a, 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 a outros corpos emocionais, sem gerar crise a outros corpos emocionais, para que você não faça pacto com eles, ok? Quando você tem muito dinheiro, você quer comprar a consciência das pessoas, quer, né, de uma certa forma, mostrar que você tem poder, você vende para ela qualquer coisa. Quando a pessoa é rica, é milionária, e você chega aqui, você vende para um pobre alguma coisa ali, ele aceita, fala assim, toma aqui uma coisa aqui para você e tal, aquela coisa mais negada, mais ruim, aí ele aceita, porque é o status da pessoa, é aquela representatividade do poder econômico. Você entende isso? Entende isso? Ou seja, as nossas próprias vontades, né? Com este ideal, todos os corpos de Cristo caem na divisão de bem de vossos próprios entendimentos, servindo a si mesmo, ou seja, as vossas próprias vontades, e servindo a Cristo pelo Espírito de Deus, né? As vossas próprias vontades. Ou, né? Está aqui um ou aqui que eu não vi aqui, eu pensei que gerasse uma contradição, mas não. Ou ele pode, né, servir a Cristo pelo Espírito de Deus e dar autoridade para
autoridade e que dê autoridade para todos os corpos. O Espírito de Deus dá autoridade para todos os corpos, para todos os profetas, né, sobre o bem e sobre o mal, para eles proferir sobre o bem e sobre o mal dentro do Cristo. Deus é Ele próprio que dá autoridade aos profetas para ele proferir sobre o bem e sobre o mal dentro do Cristo. Entenda isso, para que o conhecimento de um seja a liberdade do outro, e com a proporção de conhecer e não de protestar. Né? Eu não preciso protestar outro corpo emocional para mim passar para ele o conhecimento. Você está vendo aí eu falando com alguém diretamente, fazendo, ferindo as pessoas, falando mal de pessoa, colocando o nome da pessoa aqui para ele colocar ele em crise, o corpo dele em crise? Está vendo nada disso não, né? Sei lá, entenda isso. Para que o conhecimento de um seja a liberdade do outro, com a proporção de conhecer e não de protestar a emoção de outro corpo emocional. Pois tudo que é espírito é do espírito, e tudo que é do corpo emocional é do corpo emocional. E assim o bem e o mal fica dividido em vossas consciências, e de forma que o mal explica a má interação do corpo emocional com outro corpo emocional, e que nesta causa pode explicar uma contestação, sendo que esta contestação tem que desrespeitar a si mesmo, no que se aplica à liberdade do seu corpo, tá? Explicando isso aqui, não é? Seu corpo, a liberdade, contestação do seu corpo. Eu falar, não, eu não quero relacionar aquele corpo ali, está muito em crise. Não preciso eu é, manifestar a crise dele. Eu só não quero, acabou, ok? Só não quero. Aí você não contesta nada, você não quer, eu entendi. Eu contestei dentro de mim, então eu passo a ter um direito apenas que é o meu próprio direito, a minha consciência da minha vida. O meu direito de entregá-lo, o meu corpo, direito de entregar o meu corpo a quem eu quiser, para que este corpo emocional se realize com outro corpo emocional, né? Existe muito isso, pessoas que realizam com outro corpo emocional, né? Pode ser sobre interesse, pode ser sobre o amor também, sei lá. Mas hoje em dia, se estiver acompanhando esse blog diário, vocês podem entender de todas as formas, né? Está bem explicativo, bem informal, ok? Vamos então para a expressão corrida para que a gente entender tudo que foi dito nesses 3 últimos blogs diários. Aí você vai fazer uma revisão, nós vamos fazer uma revisão aqui e terminar este título, né? De uma certa forma, nós vamos terminar esse título, O Poder de Realização. Vamos lá. O dinheiro não é um poder, o poder é o conhecimento. E o que eu estou dando é o conhecimento. O dinheiro é apenas uma ponte para acessar os corpos corruptos, enquanto um sustenta os germes de vossos corpos emocionais, outro sustenta o espírito de profecia que está sobre este corpo emocional. E de forma que o bem de um não será o bem do outro, e o mal de um não será o mal do outro. Pois, se relacionar ao poder de Deus, é servo de Cristo pelo conhecimento que liberta. E se relacionar ao poder do corpo, será apenas a sustentabilidade dos germes que germinam em vossas consciências pelo poder econômico que prolifera as vossas consciências para a corrupção emocional, que conheçam dos seus próprios desejos, e como há muito fica impedido de se realizar junto com Deus, pois se sente sem poder de realização sobre o mal, pois se sente fraco para si mesmo. A força de realização se divide em dois, e há um que se aplica ao bem e permanece no bem, e há outro que se aplica no mal e se volte para o bem, pois a sua consciência é apenas uma explicação do mal, e de forma que o mal não pode morar com o bem, pois o bem tem o seu corpo e o mal ele não tem aonde reclinar a sua cabeça, pois é inimigo dos inimigos de Deus, sendo que o inimigo explica a porta fechada para o mal, e os inimigos vai explicar a interação dessa porta, e de forma que a porta é uma só. Porém, a interação desta porta são muitas. Isto explica o poder que está ativo para combater o mal com o mal. Pois o bem, ele não sofre alteração em sua criação, pois este mesmo é perfeito para um espírito consciente deste corpo emocional, e podendo ter uma realização pessoal sobre o bem e sobre o mal,
e sendo gloriado com Deus e com Cristo. Quando eu procuro a minha liberdade, eu faço a minha liberdade uma coisa qualquer, pois a necessidade que eu tenho é a mesma de dar, é a mesma de não ter a liberdade. Pois esta liberdade, ela fica parado em um espaço de corpo, esperando que a consciência do corpo emocional relaciona ela. E sendo assim, podemos conhecer que tudo o que for relacionado é apenas uma interação deste nossos interesses pessoais. E tudo que não precisa relacionar é a naturalidade e a beleza deste relacionamento, onde o corpo relaciona a sua realidade sobre aquilo que ele é dentro do espaço de corpo e requerendo algo bom para si e para o outro e que não gera contradição sobre este ato de realização. E mesmo que ele for negado pelos exteriores de corpo, não importa, pois este mesmo sabe de si, e não se importa com a interação de vossos relacionamentos, pois a sua naturalidade faz parte do seu relacionamento sobre o conhecer e o respeitar o outro. Assim como a força de realizar se divide entre o bem e o mal, a liberdade também será apenas uma interação entre o bem e o mal, sendo que a liberdade de um será a negação do outro, para que a realização seja a palavra da vida consciente deste corpo. Isto explica que a liberdade é a contestação do outro. Este ideal obriga todos os corpos de Cristo a entrar em juízo por si só, pois o juiz de Deus já é determinado pela palavra da vida, a verdade na presença do corpo, e que nesta causa o conhecimento ele mesmo deixa de ser contestação de um corpo simples, de entendimento simples, para se aplicar o poder de Deus e obrigando que todos os corpos entrem em juízo pelas vossas ações no corpo. Entretanto, e se esta ação for apenas uma manifestação do Espírito, ela deixa de ser uma contestação e, da mesma forma, para servir o poder que está em ativo e, sendo mais específico, o Cristo de Deus, e que tem uma proporção de um poder e uma negação deste poder para que todos os corpos possam entrar em juízo com os vossos corpos emocionais, sendo pelo bem ou pelo mal. E com este ideal, todos os corpos de Cristo caem na divisão de bens de vossos próprios entendimentos e servindo a si mesmo, ou seja, as vossas próprias vontades, ou servindo a Cristo pelo Espírito de Deus e que dá autoridade para todos os profetas proferir sobre o bem e sobre o mal, para que o conhecimento de um seja a liberdade de outro e com uma proporção de conhecer e não de protestar a emoção de outro corpo emocional, pois pois todo o corpo é espírito, pois todo pois todo que é do espírito, tudo que é do corpo emocional é do corpo emocional, e assim o bem e o mal fica dividido em vossas consciências, e de forma que o mal explica a má interação do corpo emocional com outro corpo emocional, e que nesta causa pode explicar uma contestação, sendo que esta contestação tem que desrespeitar a si mesmo no que se aplica à liberdade do seu corpo e o direito de entregá-lo a quem quiser para que este corpo emocional se realize com outro corpo emocional. Vou terminar este subtítulo, O Poder de Realização, né? Muito perfeito tudo que foi dito. Vocês acompanhem tudo, certo? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, isso é muito importante. De uma certa forma vocês entregam, mas, né, de uma certa forma vocês ajudam a entregar esses conteúdos, ajuda de uma certa forma, né, a fazer esse trabalho boca a boca, sei lá, ou de uma certa forma, né, falar dentro das redes sociais, acredito que não é possível,
né, de você estar falando sobre esse trabalho social, mas você pode indicar no secreto, do jeito que está aqui, indicar a outras pessoas, à medida que você entendeu o que foi bom para você. Se você não entendeu o que foi bom para você, não faça nada, tá? Não faça nada. Se você não recebeu nada de Deus, se você não recebeu de nada sobre essa voz, se você não entendeu que isso é bom, fica quieto na sua, tranquilo. Não preciso dessas pessoas que não têm as suas visões, não está aberto a receber essa palavra. Não precisa de que essas pessoas me ajudem. Mas essas pessoas que compreenderam tudo, entenderam que é um propósito, entenderam que é um propósito de Deus, que é uma intervenção divina, que é um julgamento de Deus, que é uma coisa boa. Se você entende isso, de uma certa forma, faça a sua parte. Permita que Deus se realize com vocês da mesma forma, assim como eu também estou permitindo que Deus me realize junto comigo, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, vai na descrição do vídeo e entenda tudo que está lá. E, né, olhe a playlist, vai pela playlist, faz tudo aquilo que você quiser. Esse canal está aberto para que vocês possam, entrar nele em todas as partes, né, todas, título, né, do canal, tudo bonitinho lá, a imagem que eu coloquei lá, né, eu com a chave na mão, depois tem aqui, né, o logotipo aqui do YouTube, né, onde se inscreva, eu coloquei um cadeado, tudo é uma forma significativa para que vocês possam interagir dentro desse canal de todas as formas, numerologia dos títulos, né, o tag que eu coloco, o título do meu blog diário é o tag, para que no fim ele ganhe uma proporção maior, para que ele, né, de uma certa forma, quando Deus quer, Ele vai fazer da forma dele, né, eu só estou me apresentando, dentro desse trabalho, né, Deus ele vai tomar conta de todas as outras responsabilidades, o que eu estou fazendo é isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela dedicação, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.